Chacal. Arte mesopotâmica. Aula 1. Desde a pré-história mais ou menos a 8.000 anos antes de Cristo, o sul da Mesopotâmia já atraía povos nômades, que encontravam na área condições adequadas de sobrevivência. Nômades, indivíduos que não têm uma habitação fixa e que vivem permanentemente mudando de lugar. Durante o período neolítico, os grupos humanos passaram por grandes transformações. Foi desenvolvida a agricultura, a pecuária, novas produções de objetos de metais, cerâmicas e a confecção de tecidos. Com o aumento da população, surgiram as necessidades e a organização da vida das comunidades passaram por um forte desenvolvimento, explorando e transformando cada vez mais o meio natural. As comunidades primitivas formaram as primeiras aldeias neolíticas entre 8.000 e 6.000 anos antes de Cristo. Com o passar dos tempos, essas sociedades aldeãs foram crescendo ainda mais, criaram a escrita, as leis, forças militares, hierarquias sociais e religiosas, dando início às primeiras cidades da antiguidade. Exemplo de sociedades aldeãs evoluídas. E assim surgiram importantes cidades como Ur, Uruk e Nippur. Foi na região da antiga Mesopotâmia que surgiram as mais antigas civilizações. Os primeiros agrupamentos humanos se fixaram às margens dos rios Tigre e Eufrates entre 5.500 e 4.000 anos antes de Cristo, gerando as principais civilizações mesopotâmicas: sumérios, babilônios, assírios. A Mesopotâmia antiga estava localizada entre a Europa, a Ásia e a África, numa região conhecida como Crescente Fértil, local onde foram desenvolvidas as primeiras civilizações. A região atraía a migração de povos nômades que foram fixando-se às margens de grandes rios, onde passaram a desenvolver atividades e formar comunidades complexas. Observe no mapa que a antiga Mesopotâmia situava-se na região do Crescente Fértil, entre os rios Tigre e Eufrates. Mesopotâmia significa terra ou região entre rios. Uma curiosidade é que a localização da região das antigas civilizações mesopotâmicas na atualidade seria principalmente entre a Síria, Irã e Iraque. A arte mesopotâmica desenvolveu-se ao longo de muitos séculos, perpassando por diferentes civilizações. No geral, as produções artísticas se concentravam em objetos feitos por elementos naturais como argila, terracota, barro, cerâmica, basalto, tijolos, fibras de tecidos e alguns metais. Por causa da fragilidade desses elementos naturais e danos causados pelas guerras, a arte dos povos mesopotâmicos foram se desgastando e sumiram ao longo do tempo. A arte sumérica. De origem semita, os sumérios foram provavelmente os primeiros habitantes da Mesopotâmia antes do quarto milênio antes de Cristo. Desenvolveram a primeira civilização complexa e construíram as primeiras cidades como Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu. Também desenvolveram grandes feitos como a escrita cuneiforme, o arado de cobre, as zigurates, construíram canais de irrigação, diques, a roda de madeira e utilizaram a força animal para puxar o transporte. A escrita cuneiforme. As necessidades da complexa vida civilizada levaram os sumérios a desenvolverem a escrita cuneiforme. Essa escrita, que provavelmente foi desenvolvida por volta de 3.500 anos antes de Cristo, é considerada por pesquisadores como uma das mais antigas da humanidade. Na ilustração observa-se que a escrita cuneiforme consistia em uma escrita pictográfica, ou seja, símbolos gráficos ou desenhos que representavam objetos, palavras ou uma ideia.
Os sumérios, utilizando um instrumento chamado cunha, registravam suas escritas cuneiformes em tablets de argila. Posteriormente passaram a esculpir em esculturas e também em estelas. Estela é uma coluna monolítica ou pedra destinada a inscrições. A escrita na Mesopotâmia passou por transformações e aperfeiçoamentos ao longo dos tempos. Observa-se na ilustração a escrita cuneiforme, que é um tipo de escrita pictográfica ou forma de comunicação que se remonta ao Neolítico, onde o homem usava pictografias para representar os desenhos na pedra. A escrita cuneiforme foi um instrumento muito utilizado na contabilidade e na administração dos bens dos povos mesopotâmicos. Na ilustração observa-se o alfabeto cuneiforme de Ugarit, um exemplo de aperfeiçoamento dessa magnífica escrita pictográfica. Tabuletas com escrita cuneiforme. A pictografia suméria possuía mais de 2.000 sinais e era comum serem gravados em tabuletas de argila com o propósito de registro. Chama-se pictografia do grego pictus, que significa pintado, e graphe, que significa descrição. Pictografia é parte dos estudos sobre conceitos de tipografia. Cunhas e tabuletas cuneiformes. Observa-se na ilustração instrumentos feitos de algum graveto vegetal denominado cunha, onde eram utilizados para empurrar a argila, e os símbolos eram gravados em tabuletas. Quando os registros eram importantes, as tabuletas de argila eram levadas ao forno para se tornarem permanentes. Conclui-se que a escrita cuneiforme foi muito difícil de ser compreendida e decifrada. Seus mais de 2.000 símbolos pictográficos foram um tipo de comunicação versátil, que possibilitou funcionalidade na contabilidade, na administração, viabilizando o registro de bens, marcas de propriedade, cálculos e transações comerciais das primeiras civilizações da humanidade. Shaka.